Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Bons Pastores, o quinto episódio desta, primeira temporada, vamos lhe chamar assim. Quem sabe um dia disponíveis no Netflix e na HBO, quem sabe, meus caros amigos, depende de vocês que estão aí desse lado e depende do nosso brilhantismo aqui desse lado. Se depende do nosso brilhantismo, estamos feitos, Carlitos e Tiago. Como sempre, estou acompanhado com os meus, com o painel maravilhoso, além de mim, o pastor Carlos Cardoso, a quem apelidamos de Carlitos, pastor da ICMAVIO, Tiago Cavaco, pastor da Igreja da Lapa, e como sempre vamos falar sobre assuntos sérios que envolvem o pastorado, o ministério, a cabeça, a vida, e vamos fazê-lo sem truques, é aquilo a que nos propomos aqui. Antes de seguirmos, deixa-me dizer-te que se nos estás a ver, tens a opção também do podcast, podes sempre ouvir-nos em podcast se der mais jeito, e o contrário também, se nos estás a ouvir e se por alguma razão gostavas de ver as nossas caras, que são às vezes um autêntico tratado dentro deste programa, podes fazê-lo, basta pesquisares, ires ao YouTube, no canal Perspectivar, e podes assistir ao Tudo Bons Pastores, todos os episódios estão lá desde o início, bem como em versão áudio no podcast. Já que estamos a falar no YouTube, já sabes, a melhor maneira de apoiares e de sinalizares aí desse lado que este é um conteúdo que te agrada é colocares aí o teu like, subscreveres o canal e carregando aí nesse famoso sininho, se tu vês o YouTube, já de certeza que ouviste alguém a falar no sininho, isso faz com que saibas sempre que sai um novo episódio do Tudo Bons Pastores. Introduções feitas, deixa-me lá trazer aqui os meus colegas aqui para o lugar central. Meus queridos, como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou muito bem, sempre bem. Sempre bem, pá. O Carlitos está sempre em altas, Tiago. Está sempre em alta, pá. Está sempre em altas, pá. Pá. Eu não me vou comparar com o Carlitos, ok? Até porque mesmo que eu quisesse aparentar essa prontidão e essa boa disposição do Carlitos, ia falhar. Portanto, o meu esquema aqui é pelo menos ficar à sombra do entusiasmo do Carlitos para ver se cai alguma coisa, sem ficar com as mãos estendidas a ver se cai alguma coisa para mim. Quem sabe? Olha, vou usar a tua tática. Pelo menos histórias caem sempre. Cai sempre alguma coisa. Ora bem, eu hoje, eu não tenho um elefante ainda, mas eu hoje descobri que cá em casa tenho. Tiago, tu és fã da saga Star Wars? Epá, não. Não? Até cultivo até uma certa antipatia. A sério? Eu também não o que é fácil para mim. Isto é aqueles do lado mal da força, não é? É os, como é que se chama? Os Stormtroopers, salvo erro, não é? É isso. Portanto, hoje não colocamos o elefante em cima da mesa, mas colocamos um Stormtrooper. Achei ali, ainda não arranjei o peluche do elefante, ninguém patrocinou para nós termos o peluche do elefante, para eu trazer aqui, para pormos o elefante às postas. Hoje, o Stormtrooper do dia, eu até bato no microfone, fico desorientado. O Stormtrooper do nosso programa é correção. Hoje vamos falar sobre correção. Vamos falar sobre duas perspectivas. Não só porque enquanto pastores e líderes, muitas vezes, aliás, acho que até um empresário, um patrão, muitas vezes nós temos que corrigir quem connosco trabalha, as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, não só liderança no sentido prático, mas muitas vezes também espiritual, e enquanto pastores, obviamente, esse é um dos papéis que temos, mas também, mais para a frente, gostaria de falar um bocadinho sobre a nossa reação à correção, porque nós também precisamos, obviamente, digo eu, de sermos corrigidos. Mas vamos começar um bocadinho, talvez, não sei por quanto a vocês, para mim, foi durante estes anos, eu tenho menos anos de pastorado do que vocês, mas durante estes anos foi talvez das coisas mais difíceis de fazer, que é quando somos chamados e quando temos de corrigir alguém, quando temos que chamar alguém a um lugar de correção. E eu gostava de começar levantando um clichê que se diz muitas vezes e gostava de ouvir a vossa opinião sobre ele, porque nem sempre os clichês são a mentira, que é, meus queridos, é verdade aquele clichê de que quem ama corrige? O que é que vocês acham? Vai, Tiago. Sem dúvida. Aliás, podemos até usar esse clichê dizendo que quem não corrige não ama.
Eu acredito que sim, e podemos chegar a essa conclusão de maneiras diferentes. Eu acho que a maneira mais importante de chegar à conclusão que quem não corrige não ama, ou que quem ama corrige, primeiro porque é uma verdade que nós encontramos na verdade das verdades, que é a palavra de Deus. E mesmo nos provérbios, lembram-se, essa ideia é muito repetida no livro dos provérbios, atribuídos ao rei Salomão, quando, por exemplo, se diz, e agora não tenho comigo o texto, mas quando, por exemplo, se diz que não corrigir uma criança, não corrigir os nossos filhos, e eu estou a parafrasear, porque não é assim que está lá dito, mas é uma maneira de os amaldiçoarmos. E, por exemplo, outra maneira de lá chegarmos, todos nós somos pais, o Carlitos tem até a benção de já ser pai duplo, no sentido de avô, portanto, os seus filhos já têm filhos com filhos, e todos nós sabemos, também por essa experiência prática, que quando nós gostamos seriamente de alguém, quando nós amamos alguém, o erro que eles cometem dos nossos filhos, eventualmente dos nossos netos, não nos é em nada indiferente. E ganhamos até uma coragem boa de nos envolver no processo de corrigir. Pelo menos eu acho que vocês concordarão comigo, não é? Com os nossos filhos, nós temos o privilégio e às vezes até o prazer de sermos os corretores principais e não sermos indiferentes a quando eles fazem alguma coisa errada. É verdade que se costuma esperar que os avós estraguem a educação que os filhos dão. Carlitos, eu não sei se tu és um avô que estraga muito a educação dos teus netos, mas eu acho que também um dos privilégios de ser avô é que mesmo que nós estraguemos um pouco a educação que os nossos filhos estão a dar aos nossos netos, eu duvido que um avô seja indiferente a quando vê um neto numa trajetória errada. E, portanto, isto apenas para dizer, a Bíblia confirma isso, a experiência confirma isso, Ruben. Quem corrige, ama, e quem ama, corrige. Carlitos, é isso. Diz. Força, há um texto até no livro de Hebreus, eu agora não sei o capítulo, que diz que Deus disciplina só os que ama, não é? Os filhos. Fala nisso, nos filhos, não os bastardos. Os bastardos, que naquela altura, e até há muito pouco tempo, em Portugal, havia o conceito dos filhos bastardos, não é? Que eram aqueles que eram, não tinham pai, eram educados por outros, etc. Eram os chamados filhos bastardos. Havia, antes do 25 de Abril, e eu pertenço a essa geração, havia os chamados filhos bastardos, que eram os filhos chamados de pai incógnito, não é? Agora já não. Já não, esta palavra bastardo já não existe, mas antigamente existia. E então está lá escrito no livro de Hebreus, que na carta aos Hebreus, na realidade é a carta aos Hebreus, que Deus corrige os que ama, não é? Porque quer o melhor para eles, portanto, partindo deste princípio. E de facto, eu sempre corrigi os meus filhos, não é? Os meus filhos eu sempre os corrigi. A minha filha agora, que temos os netos, às vezes os netos estão em casa e estão lá juntos, e a minha filha diz assim: olha pai, tu, quando nós estávamos cá em casa, tu não permitias que isto acontecesse. Eu até estou a achar estranho. Estou a achar estranho, tu não permitias que isto acontecesse. E eu digo-lhe às vezes assim: pois, mas é que eu agora sou avô, não sou pai. Tentar para educar agora és tu, sou eu. Contudo, e agora tenho os netos, agora é o período de férias, tenho-os lá em casa. Há dias o meu netinho, digamos, o filho dela, o mais velho, estava na mesa e saiu da mesa sem termos acabado a refeição. E eu virei-me para ele e disse: Titico, ali, na mesa, vamos lá sentar ali à mesa. E ele, ainda para experimentar, o avô pirou-se outra vez. E eu fui, já para aí, já rápido, senta já aí na mesa e tal. Vamos embora que a gente não se vai chatear aqui os dois. E o camarada lá se foi encolher lá para a mesa. Portanto, de vez em quando, também dou a minha pitada de avô-pai. É assim também,
Talvez surge isso. Vamos lá, ainda ninguém acabou de comer, vamos lá aqui ficar tudo sentado na mesa. É isto. Mas tu estavas a referir, acho que é Hebreus 12:7. E é uma Hebreus ideia 12. É uma ideia recorrente da Bíblia. Hebreus 12:7, na versão livre, diz que para deixarmos que Deus nos discipline, porque isso prova que nos trata como filhos. E depois pergunta se não é normal que um pai corrija o seu filho. Ou seja, eu acho que esta é uma ideia muito presente na Bíblia, que é uma ideia de que a correção é uma demonstração de amor. Lá está, é um clichê, e por isso e os clichês é o que eu estava a dizer. Os clichês, às vezes, nós diabolizamos no sentido de não acreditar nos clichês, mas há muitos clichês que estão carregados de verdade, sim. E eu acho que este é um deles. Mas a Bíblia está muito carregada, quer nos Provérbios, quer depois no Novo Testamento, desta ideia da correção como uma prova de amor. E a falta de correção é exatamente como o contrário, como uma prova de que estamos ao Deus dará, ou seja, é uma prova de que Deus nos ama, se importa connosco, tem algo a nosso respeito, é exatamente o facto de Ele nos corrigir e nos disciplinar. Agora, eu gostava de transpor isto um bocadinho, porque já lá vamos, e além disso, o Tiago puxou aqui a questão familiar, e nós temos, a minha ideia é que um dos próximos programas possa ser muito especificamente sobre a questão familiar, que eu sei que é uma questão onde muitas vezes há muita tensão na vida de toda a gente, e claro, nós enquanto pastores não fugimos à regra, mas eu gostava um bocadinho de funcionar, ou de falar um bocadinho da correção que nós muitas vezes temos que trazer a pessoas que não são nossos filhos, ou seja, são nossos filhos talvez espirituais, lembrando que talvez uma das palavras que de certa forma informa a ideia de pastor é um bocadinho um pai espiritual, muitas vezes, acredito que muitas vezes já tivemos que vestir esse fato, que é esta ideia de termos que corrigir pessoas que não nos são nada biologicamente, mas que de alguma forma nós temos responsabilidade espiritual e pastoral sobre elas. E como é que nós gerimos tudo isso? Eu vou dar aqui um bocadinho voz à experiência, porque certamente que durante a tua caminhada, Carlitos, já tiveste situações onde disciplinaste ou corrigiste e as pessoas reagiram bem, e já tiveste certeza situações onde corrigiste e as pessoas reagiram mal. E a minha pergunta é, o que é que tu aprendeste com esses anos e essas correções? O que é que tu farias e continuarias a fazer? O que é que se calhar tu fizeste e deixarias de fazer? É a pergunta que eu te deixo. Uau, essa é uma pergunta muito pertinente, não é? Quanto pastores, porque ao fim e ao cabo, eu já tive aqui gente na igreja que tinha e tenho gente na igreja que diz que muitos dos princípios de educação têm aprendido aqui. Aliás, eu até há pouco tempo tive um irmão já com idade que me disse assim: Pastor Carlitos, eu tive dois progenitores, o pai e a mãe, mas o meu pai era um homem ausente e a minha mãe era uma pessoa com problemas graves de alcoolismo. Então, tudo que é o conceito de pai e mãe, eu nunca tive. Eu só aprendi a ter o conceito de família aqui na ICMAV, na igreja. Foi onde eu aprendi a ter o conceito de família. E o pastor, para mim, funciona como o pai que eu não tive, se é que me permite usar esta expressão, dizia-me ele, não é? E então, em muitas circunstâncias, eu tive que corrigir, tive que ajudar este irmão, não é? A poder corrigir coisas na sua própria vida pessoal e até conjugal, porque ele era casado. E algumas vezes, sendo ele mais velho, ele até poderia ser meu pai, ou tinha idade para ser meu pai. Ele agora está num lar, infelizmente. Mas algumas vezes eu tive que chegar ao pé dele e corrigi-lo. Dizer assim: olha, irmão, isto... eu penso que o irmão, na sua relação conjugal, porque ele pedia-me, ele dava-me liberdade para isso, não é? Eu pensaria duas vezes se isso é o mais correto. Eu não faria exatamente assim, não é? Eu faria de outra maneira. Eu, se calhar, tomaria outra opção, tomaria outra escolha. Mesmo financeiramente, eu tenho aqui gente que é desregrada, não é? Que é desregrada. E então, nós precisamos, às vezes, de ensinar as pessoas a saber fazer uma boa gestão
da sua casa. E esse é um papel que também nos compete a nós, não é? E eu muitas vezes digo assim, olha, irmãos, eu não tenho dívidas e não tenho dívidas com ninguém. E claro, que eu diferencio, eu costumo ensinar entre a dívida e o calote. O caloteiro e aquele que deve. Uma pessoa endividada, por exemplo, eu compro uma casa, eu tenho uma dívida ao banco, mas eu estou a pagar, correto? Não sou caloteiro, é uma dívida normal, é uma dívida que eu tenho. Comprei uma casa, fui pedir dinheiro emprestado, imaginemos, estou a pagar 700 euros ao banco todos os meses, ok, é uma dívida bancária e eu estou a pagar, ok, correto, normal. Mas há aquelas pessoas que pedem dinheiro a A, dinheiro a B, dinheiro a C e não pagam. Esse é o caloteiro. Correto? Esse não é um endividado apenas, é um caloteiro, não é? E nós, por exemplo, aqui na igreja, em muitas circunstâncias, problemas graves que temos, eu falo da minha igreja, eu penso que se calhar é um protótipo de outras igrejas, nós temos aqui pessoas desregradas com problemas graves em questões de gestão familiar e também até de empresas, correto? Até de empresas. Então, nós ensinamos, e eu particularmente, quando converso com essas pessoas, eu arranjo maneira de as ensinar a gerir a sua própria casa, correto? Essa é uma das formas, por exemplo, neste caso concreto, de poder ensinar as pessoas a corrigirem coisas das suas vidas pessoais, não é? E familiares, não é? É uma da maneira. Tiago, qual é a tua visão sobre isto tudo? Sobre a correção? As nossas igrejas são todas um bocadinho diferentes, não é? Mas qual é a tua visão, por exemplo, daquilo que o Carlitos acabou de dizer, em termos da responsabilidade da igreja, no sentido de ensinar, de corrigir? Olha, antes de dar até um exemplo prático, deixem-me dizer-vos que uma coisa interessante acerca desta questão da correção é que geralmente nós olhamos para o dia 31 de outubro de 1517 como, vamos dizer assim, o início simbólico da Reforma Protestante, não é? Quando Lutero afixou as 95 teses contra as indulgências, lá na porta da igreja em Wittenberg. Eu tive o privilégio em 2017 estive lá em Wittenberg e aproveito, eu sei que isto é sempre uma maneira de fazer publicidade, eu escrevi um livro sobre Lutero, vocês podem adquiri-lo, ok? É só procurarem, cuidado com o alemão. Eu tenho que ir aí para comprar esse livro. Tem que ir aí. Portanto, comece primeiro. É sempre. Eu acho que ainda não houve um único que eu não falasse nos meus livros. Tem que ir aí. Eu sento-me aqui nesta sala preparado, sempre com um ou dois à mão, porque é preciso fazer dinheiro. Mas isto para dizer, quando Lutero afixou essas 95 teses, e é óbvio que esse processo, que ainda hoje acontece na nossa vida, da Reforma Protestante, porque para todos os efeitos, independentemente de estarmos mais ali ou acolá no espectro evangélico, devemos a Deus, usando a figura de Martinho Lutero, para pertencermos a esta tradição evangélica que é nossa. Mas uma das coisas interessantes é que a primeira tese dessas 95 afirma logo que a vida de um cristão é uma vida de arrependimento constante. Porque, como ele estava a refilar contra o peso das penitências, das tais indulgências que se compravam, para participar no processo da construção das grandes edificações do papado, mas ao mesmo tempo que supostamente tinha um papel na própria salvação eterna nas pessoas. A primeira coisa que Lutero estava a querer dizer é que, sem dúvida nenhuma, a nossa vida enquanto cristãos é uma vida de arrependimento. Nesse sentido, vamos usar a palavra que não costumamos usar muito no nosso contexto protestante, mas uma vida de penitência. Só que Lutero estava a querer dizer, porque ele tinha a Bíblia dele muito aberta, Lutero estava a querer dizer que a verdadeira penitência não era o que estava em causa quando se compravam as tais indulgências, mas era essa vida constante de santificação, de arrependimento, de mortificação do pecado.
Portanto, quando nós falamos na importância da correção, nós podemos dizer correção é a vida toda. Não há vida a sério até ela ser uma vida de arrependimento, de correção, porque o nosso processo de arrependimento, quando somos guiados por Jesus, não termina aqui. De facto, vai terminar quando estivermos diante dele, a contemplar o rosto dele, na presença física do nosso Senhor. Até lá, correção é todos os dias, todos os dias. Portanto, o princípio é esse. Deixem-me dizer como é que, por exemplo, aqui na Lapa nós procedemos. E sei que estou a simplificar muito. Há uma coisa que nós costumamos dizer aos homens aqui da igreja, que é, até eles confessarem algum pecado aos pastores, eles nunca terão funções de grande responsabilidade espiritual. Porque se a consciência do pecado é o trabalho primeiro que o Espírito Santo faz, pessoas que não confessam pecados são pessoas que não estão a ser o palco do ABC do Espírito Santo. Portanto, isto não significa que nós não temos confissões obrigatórias, auriculares, não somos católicos romanos, mas, por exemplo, se não há uma experiência, e estou agora a falar de homens em particular, se não há uma experiência de homens confessarem as suas fraquezas ou as suas lutas, eles ainda estão num grau tão imaturo da sua fé que provavelmente nunca desempenharão responsabilidades espirituais relevantes. Atenção, não quer dizer que não podem fazer coisas na igreja, claro que sim, mas essa parte da correção é uma parte fundamental de nós conhecermos a verdadeira substância de um homem. E até um homem ser corrigido, ele não é um homem amadurecido, não é um homem maduro. Portanto, essa é uma das coisas que nós não gostamos de comunicar como se fosse um peso. Olha, agora vais ter de arranjar aí maneira de te encontrares com um dos pastores ou alguém da igreja e confessares os teus pecados. Mas até correção existir, não há uma relação verdadeiramente ambiciosa entre as pessoas. E por isso, reparem, claro que todos nós gostamos de contar histórias boas e divertidas e quando estamos uns com os outros e ter alegria. Mas nós sabemos que uma das coisas mais valiosas da amizade, e eu lembro ainda há uns programas quando o Carlitos mencionava isto, falando num período difícil do ministério dele, foi ele ter sido escutado, acolhido por alguém que esteve com ele na sua fraqueza. E alguém estar connosco na nossa fraqueza é conhecer-nos na nossa fraqueza, conhecer nas coisas que precisam de ser corrigidas, nas coisas diante das quais nós precisamos de nos arrepender. Portanto, eu diria que na vida de uma igreja essa é uma parte substancial. Olha, Tiago, acho que é super interessante, levantaste aqui um ponto e tem a ver com esse conhecimento, e nós já falámos disso num episódio anterior, não me lembro se há um, se há dois episódios atrás, nesse conhecimento de alguém sobre a nossa vida. Ou seja, eu quando penso muito naquela expressão, lá está, outra vez um clichê, mas em ter uma vida como um livro aberto, eu penso muito menos, se calhar, como nós vemos hoje nas redes sociais, onde é um livro aberto, vá lá, entre aspas, não é? É um livro aberto, mas já está paginado, já está corrigido, já está revisto, já foi feito, já foi à gráfica, está tudo certinho e direitinho. E talvez o livro aberto que somos convidados a ter na nossa vida seja o facto de podermos ter connosco pessoas que nos conhecem, que sabem as nossas lutas, as nossas falhas. E desse ponto de vista, eu acho absolutamente fundamental o nós termos alguém desse espectro na nossa vida. E para mim é sempre um sinal vermelho, quer quando eu não quero, ou de alguma forma afasto essas pessoas, quer quando eu conheço alguém que não tem esse tipo de pessoas na sua vida. E de facto, aí é sempre alguma coisa que me deixa um bocadinho, não diria desconfiado, mas diria de pé atrás, porque eu acho que é um pouco o que tu dizes. Se nós sabemos que todos nós temos erros, não é? Somos falhos. Todos nós cometemos erros, todos nós temos lutas diferentes. Estamos aqui 3 homens, cara, temos 3 tipos de lutas com as quais nos deparamos diferentes. Se não há ninguém que conheça essas lutas, que nos saiba ajudar no momento certo, a quem nós possamos recorrer e também que nos possa às vezes chamar à pedra, como costumamos dizer no português de Portugal. Eu acho então que estamos provavelmente a fazer alguma coisa errada e sinceramente estamos a um passo
e falando do ministério, de causar dano a nós próprios, de causar dano ao ministério, de causar dano às nossas igrejas e comunidades. E eu acho que essa é talvez uma das coisas mais importantes para o ministro, é com quem é que tu caminhas, quem é que tu tens aí ao teu lado, para, se for preciso, eu na segunda parte da nossa conversa sobre correção ia usar um bocadinho o exemplo de Davi e de Natan, mas quem é que tu tens aí à tua volta para ser um Natan que te permite chegar à tua presença e dizer assim, tu estás errado, o que tu fizeste é errado, como é que é? E eu muitas vezes penso quando Natan vai ter com David e o corrige por causa de um erro terrível que ele comete, e David podia tê-lo trespassado ali naquele momento, tinha todo o poder para o fazer e não iria sofrer nenhuma consequência civil, secular disso. E podia ter calado Natan ali porque Natan tinha descoberto uma coisa horrível que David tinha feito. E, no entanto, David, perante um Natan que chega e diz assim, erraste, o que é que tu fizeste? Olha bem o que é que tu fizeste. E até usou uma analogia, né? Usou uma história, uma parábola. David reconheceu o seu erro e foi naquele momento que ele reconhece o seu erro perante Natan. E a pergunta é se nós temos alguma figura igual na nossa vida, a quem nós permitimos que chegue à nossa presença e nos corrija e diga assim, o que é que tu estás a fazer? O que é isso? Ou que nós também possamos chegar a dizer assim, eu não estou a conseguir, eu estou a ceder a alguma coisa, ou a alguma situação, ou a alguma força exterior, eu estou a ceder, não estou a conseguir lidar com isso. E com isto, puxar um bocadinho a conversa, embora ainda houvesse muito para falar, e provavelmente vamos falar disto mais para a frente, puxar um bocadinho a conversa para a correção individual, para a nossa correção. Porque muitas vezes a ideia que há do pastor, e essa ideia muitas vezes é informada em observação, ou seja, de facto já vimos isto a acontecer, há uma ideia do pastor que é muito rápido a corrigir os outros, é muito rápido a chamar à pedra, mas é às vezes um dos mais lentos a admitir a correção. É isto verdade? 2, como é que nós conseguimos lidar com isto, enquanto pastores e enquanto líderes e líderes de pessoas? Carlitos, vai tu agora. Olha, sim, é verdade isso que estás a dizer. Os pastores são muito prontos, muito rápidos a corrigir, a disciplinar, muitas vezes. Mas muito pouco disponíveis para depois aceitar a correção. Eu conheço N exemplos destes, né? O que é muito mau. Agora, deixa-me pôr assim. Eu pessoalmente, né? Estamos a falar dessa correção individual. Eu tenho amigos, alguns vocês conhecem, que têm acesso à minha vida, têm mesmo acesso à minha vida, e em algumas circunstâncias bem difíceis, e muitas vezes até onde eu estou absolutamente, ou já estive, absolutamente confuso, eu vou em busca deles para os ouvir. Ou seja, é uma maneira de eu pedir a eles, a dizer assim, olha, por favor, corrijam-me, vejam, eu estou aqui perdido, eu estou a ponto de fazer a asneira, por favor, tenham a liberdade de me corrigir. Vocês são meus amigos, vocês têm a liberdade de me corrigir. Eu já fiz isto com alguns amigos próximos a mim, não é? Porque eu também não o faço com qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que eu reconheço e que não têm a ver aqui com a minha equipa, porque às vezes eu também reconheço que na equipa pastoral, eu tenho uma equipa pastoral, pode haver algum condicionamento que tem a ver com o vício de estarmos juntos. E quando se está juntos permanentemente, nós temos o nosso campo de intervenção diminui, né? Nós não vemos, porque somos amigos da pessoa e às vezes não vemos, às vezes não temos coragem de lhes dizer as coisas de uma forma aberta, etc., porque ele, ao fim e ao cabo, funciona como
pastor, a autoridade. Então, eu procuro outros amigos, não é, que eu tenho e peço, olha, por favor, eu estou aqui baralhado, eu possivelmente estou aqui a cometer alguns erros, ajudem-me. Eu faço isto. E a outra coisa também tem a ver com a liberdade individual é, eu, enquanto pastor, durante o tempo em que eu estive aqui na ICMAV, e já lá vão 24 anos, eu tive necessidade de criar uma cultura forte, deixa-me usar esta expressão, e não é clichê porque é bíblica, de discipulado individual e também coletivo. E no discipulado individual, quando as pessoas vêm, e muitas vezes elas trazem, como eu já disse, uma história de vida muito disfuncional, a primeira coisa que as pessoas vão aprender nesse discipulado é que elas têm que estar abertas à correção. Têm que estar abertas, certo? E as que não estão abertas, elas não vão aguentar. Elas não vão aguentar. Esse é o outro problema, é aquelas pessoas que tu vais corrigindo e há pessoas que necessitam de mais correção do que outras, há pessoas que aprendem à primeira e há outras que, como os nossos filhos, é preciso estar eu estou certo, não é? Eu tenho 2 filhos e cada um deles era diferente. Pá, ouça, o meu filho aprendia, chegava, dizia Bruno, é assim, não. E o Bruno, pimba, era a primeira. A minha Ruth não era quando batia com a cabeça na parede. Correto? E assim, olha, eu não sei como é que o Tiago, o Tiago é um campeão de filhos, tem 4 ou 5. E ainda vamos ver se não vai mais além. Ele atenção, o Tiago é a maneira. Agora vejo, isto é como os filhos, aquilo que serve para um não serve para outro. E na igreja é a mesma coisa, né? O que serve para um não serve para outro. Há alturas em que alguns dizem assim, pastor, olha, passo bem, mas isto é demasiado para mim. E vão-se embora. Alguns vão-se embora porque não querem aceitar a correção. Né? Não querem aceitar a correção. E mais, às vezes, essas pessoas procuram outras igrejas, outras comunidades ou ministérios, o que quiserem chamar, onde eles se sintam mais livres. Correto? Porque, de facto, aqui na ICMAV, a cultura de prestação de contas, dentro desta perspectiva de discipulado, é mesmo muito forte. Nós fazemos questão. Nós não largamos o pé da pessoa nesse sentido. É mesmo muito forte. E aí, é assim, as pessoas aguentam, aquelas que realmente estão genuinamente interessadas em crescer. Mas há pessoas que não querem mesmo. E então elas aí vão. Porque hoje em dia há muitas alternativas de igrejas, ministérios, por aí fora. E as pessoas vão para onde se sintam mais livres. Pronto. E não tem ninguém no pé. Eu já tive pessoas que me disseram isto. Não, pastor, olha, aqui é muito forte. Eu vou-me embora, vou para o outro lado, onde eu esteja mais à vontade. Já me disseram isto. E eu também me reconheço nesse dilema mencionado pelo Carlitos, quando, olhando para a equipa pastoral, por um lado, nós desejamos que essa equipa pastoral seja um dos lugares da prestação de contas. Por exemplo, nós aqui na Lapa temos a prática, nós reunimos-nos, o presbitério, portanto, somos uma equipa pequena, somos apenas 3 pastores. O que para o contexto batista já por si é raro, porque creio que já falámos sobre isso, mas infelizmente a maior parte no contexto batista os pastores estão sozinhos, portanto é só um pastor por igreja. Graças a Deus aqui na Lapa somos 3 e nessa reunião que tende a ser semanal, ela começa sempre por um momento devocional de prestação de contas, porque nós tomamos de facto como fundamental a autoridade que a Igreja reconhece em nós ser vivida através de tal transparência e do escrutínio que nós falávamos também aqui há uns podcasts. E por isso, idealmente a equipa pastoral deve ser um lugar onde não dá para nós nos escondermos.
Portanto, como o Carlitos falava, deve haver uma cultura na nossa igreja onde essa prestação de contas é vista não apenas como um dever, mas de facto como um privilégio. Agora, também como o Carlitos estava a dizer, muitas vezes até por precisamente as pressões da agenda, de ser uma equipa que já tem os seus hábitos, até infelizmente acumulará também alguns vícios, nós precisamos de nos expor também além dessa equipa. Claro que ainda antes da equipa, eu acho que por conta da promessa sagrada que nós fizemos no dia que nos casámos, o cônjuge tem de ser a primeira pessoa depois de Deus, não é? Portanto, criarmos este tempo, esta disciplina de conversa com a nossa esposa, em que... além da rotina do casamento, porque dependendo do casamento, os casamentos têm estações diferentes. Por exemplo, o Carlitos está numa fase que já sendo avô, já vive o casamento de uma maneira diferente que eu e tu, Ruben. As tuas crianças são mais pequenas do que as minhas, por exemplo. Portanto, dependendo da estação do casamento, uma coisa que deve permanecer sempre é esta procura de nós termos o tempo para estar com a nossa mulher e que as coisas que vão cá dentro sejam coisas que sejam faladas. Porque ela sabe sempre, as mulheres sabem sempre, sabem melhor do que nós, às vezes. A Ruth é uma coisa às vezes muito difícil para mim, aceitar que a Ruth, de uma maneira tão diferente da minha, porque somos diferentes, mas que ela compreenda coisas acerca de mim e às vezes a exponha de um modo que é quase ofensivo para mim, não é? Quando as nossas mulheres nos dizem as verdades acerca de nós de maneiras que nós não gostamos de ouvir. Agora, é resgatar isso acontecer não só apenas quando nos irritamos, porque infelizmente isso também acontece muito. Certo. Aqui na igreja esse é um clichê que é, não deixes que seja Satanás a ter o monopólio de tu dizeres a verdade ao teu marido ou à tua esposa, porque geralmente isso acontece quando pela ira nós fazemos o que o diabo quer, que é dizemos a verdade, mas dizemos sem amor. E precisamos de cultivar períodos em que a nossa comunicação com a nossa mulher seja sem ser debaixo da ira, não é? Sem ser debaixo da ira. Porque uma parte da prestação de contas tem mesmo, quando nós somos casados, tem de começar depois de Deus com o nosso cônjuge. E depois, como o Carlitos estava a dizer, também esses outros amigos, que às vezes parece que estão mais fora da circulação cotidiana, mas que têm um espelho para nós sabermos a verdade acerca de nós. Por outro lado, e esta é sempre uma parte também mais delicada, porque nós também, esta é uma conversa interessante que nós temos mantido ao longo dos podcasts, que é, por um lado, também é isso que nos leva a estar aqui a falar no Tudo Bons Pastores, porque nós também reconhecemos que deve haver um estilo de nós comunicarmos quando somos pastores que seja cuidadoso, porque estamos num lugar de muita exposição e devemos ser cuidadosos com os excessos de exposição, como tu falavas, Ruben, por exemplo, em relação às redes sociais. Mas, por outro lado, nós temos de aproveitar da maneira mais pedagógica possível, também sabermos expor-nos às nossas comunidades, porque as nossas comunidades conhecem-nos, podem ser comunidades maiores ou mais pequenas, mas elas vão nos conhecendo. E é absurdo que a Igreja, como corpo de Cristo local, não tenha ideia das lutas que nós atravessamos como pastores. Portanto, também é por causa disso que nós temos estas conversas, reconhecendo, como o Carlitos também dizia há umas conversas, que é aquela imagem do pastor, assim, lá colocado nos píncaros, ao qual nós não conhecemos fraquezas. Isso não é uma figura bíblica e, portanto, nós precisamos... E desculpa só, e se ele for apóstolo, ainda muito menos, quer dizer, isso... Se for apóstolo ou profeta, então é inimputável. Ninguém lhe chega. Metade da audiência. Por favor, eu ainda não tive esse estatuto. Mas... Não, sabem a vantagem? A vantagem é que com calvinistas mal dispostos como eu, não há apóstolos, nem não há nada. Ou é pastor ou é diácono. De resto, não há mais ofícios para ninguém. Não há mais ofícios para... Ou és pastor ou és diácono. De resto, estás fora. Estás sempre fora. É que olha... Pronto, eu não sou tanto assim, eu ainda acredito
acredito em apóstolos, mas há apóstolos e apóstolos, eu vou-te contar. Carlitos, eu também acredito em apóstolos, mas eu acredito nos apóstolos certos. Pois, eu também. São os 12, não é? Há apóstolos que funcionam como a quarta pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles, e mais ninguém. Estás a dizer a verdade agora, deixa-te ir. Tu tens noção? Neste último minuto, o Carlitos mandou embora metade da nossa audiência. Metade da nossa audiência foi-se embora agora no último minuto. Então isso quer dizer, Ruben, que metade da nossa audiência é a audiência dos apóstolos. Então. Epá, não sei. Eu vou ver, depois vou ver as métricas e vou ver. Mas eu cheiro. E agora, quando eu agora me tiver a reformar, eu alcanço esse estatuto. Até agora ainda não tive. Mais 2 ou 3 das tuas histórias e chegas lá, Carlitos. É que alguns até põem lá assim nos cartões o apóstolo, tal. Daqui é o, eu já falei com alguns, daqui é o apóstolo. Eu até me encolhi todo. Eu estava a tratá-lo, eu ia tratá-lo por tu, que eu conheço os camaradas desde a barriga desde que o tempo em que eles estiveram na barriga da mãe. E agora de repente passaram a apóstolos e eu, quando eu dizia, daqui é o apóstolo, desculpe, daqui é o Carlitos. Até me encolho todo. Pá, mas assim, olha, uma vez eu estava a pregar em Angola numa conferência para pastores em Angola, já depois de alguns anos, muitos anos eu não tinha ido lá, e fui convidado pelo meu primo Paulo Cardoso, que me convidou para ir, estavam para aí alguns 250 pastores, etc. E eu estava a pregar, pai, tal, ali uma palavra de ânimo para os pastores e tal, e em determinada altura levantam-se lá 2 camaradas que dizem assim: profeta. Eu disse: ei, por favor, não estraguem a minha vida, deixem-me mesmo ser só um Carlitos, mais nada. Deixem-me só ser o Carlitos, não estraguem a minha vida. Porque em Angola tem contas profetas, apóstolos, olha, tudo por ali. Olha, encontras indivíduos com a classe sacerdotal de Arão, de Melquisedeque, de tudo, estás a ver? Jesus, que epá, é muita coisa. Onde é que isto já vai? É muita coisa. Mas, Carlitos, olha que... Já estraguei isto, pá. Não, olha que tudo bons apóstolos também ficava bom, ficava bonito. Vamos pensar nisso. Tudo bons apóstolos. Pá. Pronto, vamos continuar na correção. Na segunda temporada vamos evoluir. Um bocadinho tipo Pokémon, não é? A gente vai evoluir, tudo bons apóstolos. Desculpa esta referência um bocadinho. Exatamente. Bem, vamos voltar a falar de correção. Vamos voltar ao nosso tempo. Eu estava a achar estranho que não está associado aos apóstolos, que esses estão livres da correção. Exato. Não, 40 minutos de programa e a primeira história do Carlitos. Acho que hoje batemos o recorde. Demorámos 40 minutos até à primeira história do Carlitos. Hoje batemos o recorde, mas valeu a pena. Valeu a pena. Hoje não há injeções. Não há injeções para ninguém. Quem não viu, vá ver o 4º episódio. Eu só tenho a dizer isto. Quem não sabe o que é que eu me estou a referir. Lugares habituais. Não. Isto é como umas séries de televisão. Tem que se ver, isto é uma narrativa. Tem que se ver do primeiro para o último. Portanto, se estás a assistir ao episódio 5 e não ouviste o 3 ou o 4 ou o 2, volta lá atrás. Quando acabares este, voltas atrás e assim tens todas as referências do que é que nós estivemos a falar e o teu tempo não vai ser perdido, de certeza absoluta. Pelo menos as histórias do Carlitos valem sempre a pena. Voltando a falar de correção e voltando a falar de coisas sérias, embora a brincar, dissemos aqui umas coisas sérias agora. Mas falando um bocadinho. O Tiago não é pentecostal, não é carismático, ele não tem bem a ideia do que vai. Não lida tanto. Pentecostal e carismático, eu sei do que estou a falar. Pareces aquela. Uma referência mais antiga. Lembras-te da personagem do Valentim? Não, era o Otávio Machado da Contra-Informação, que dizia sempre assim: vocês sabem o que é que eu estou a falar? Agora, preciso agora. Bem, vamos voltar a questão. Vamos voltar aos carris. Que ainda não acabámos de decompor o elefante. Falando de correção, falaste há bocadinho agora de uma coisa
e portanto, Tiago, que é a comunicação com a nossa, entre aspas, cara metade, o outro lado, a nossa mulher, a nossa família. E mencionaste aí uma coisa, e eu acredito também, e eu gostava de fazer um sublinhado muito grande a isto, não só porque falámos disso nas relações, nas conversas, especialmente com a nossa mulher e o nosso marido, mas eu acho que todos os pastores devem ter isto em conta quando corrigem, quando falam com alguém, que é nunca falarmos desse ponto da ira, onde já aconteceu alguma coisa. Eu acho que se nós temos a responsabilidade se nós estamos a ver, nós precisamos de a tempo, e aliás é interessante, porque a Bíblia, salvo erro, o apóstolo Paulo, não quero estar agora aqui a mentir, mas salvo erro, o apóstolo Paulo fala nesta ideia de falar no tempo certo. E as coisas têm o seu tempo, e o seu tempo não é depois de elas se desmoronarem. É quando nós podemos fazer alguma coisa. E o Carlitos deu aqui exemplos de pessoas com quem ele falou, acredito que atempadamente, e eu acho que muitas vezes os pastores, infelizmente, usam uma técnica que eu percebo é defensiva e é infalível, que é a técnica do eu não disse. Estás a ver? Eu já sabia que isto ia acontecer. Mas às vezes não falaram com a pessoa antes. Não viram a desgraça a acontecer. Entendem o que eu quero dizer? Viram às vezes a pessoa a cair num buraco. O Carlitos há bocadinho deu o exemplo financeiro. Haveria outros 200 exemplos para dar. Mas não tiveram, se calhar, a coragem para, a seu tempo, ver e chegar a dizer assim: meu querido, o que é que se passa? Olha, eu estou a ver isto a acontecer na tua vida. Olha, um bocadinho o que nós fazemos com os nossos filhos, porque nós não deixamos os nossos filhos. Eu, quando vejo o meu filho numa situação potencial de se aleijar, eu não vou esperar que ele se aleije para depois o ir lá corrigir. Às vezes acontece, porque eu não cheguei a tempo, mas muitas vezes nós temos essa, e depois às vezes falamos, e acredito, perdemos até muita da nossa autoridade, porque falar não é preciso, como é que eu vou dizer isto? Não é preciso ser um grande pastor nem cuidador de pessoas para falar as coisas depois delas serem óbvias e terem acontecido. E lá está, muitas vezes depois falamos de um momento de ira, e às vezes num momento de pressão, como falava o Tiago, no momento de dificuldade acontecem as coisas e nós, como tu dizias e bem, deixamos que seja Satanás quase a falar com ira, com raiva, e às vezes causamos mais dano à vida das pessoas. E eu na Bíblia, corrijam-me, vocês os dois são doutores da lei, corrijam-me se eu estiver enganado, eu na Bíblia quase sempre que vejo a correção eu vejo amor envolvido. Há sempre uma ideia de corrigir para que algo melhor floresça. Há sempre a ideia de mudar para que algo melhor possa acontecer e não uma correção destrutiva. É claro que há situações e situações, e a correção para trazer alguma coisa de melhor tem que ser o mais cedo possível. Como eu faço com os meus filhos, como tu fizeste com os teus, Carlitos, como tu fazes com os teus, Tiago. E acho que muitas vezes nós, enquanto pastores, caímos, lá está, em que deixamos às vezes que venha a porcaria toda de cima e as situações, para muitas vezes ou corrigirmos ou intervirmos, e a mim parece-me muitas das vezes um dos erros mais comuns. Eu sei que é um sítio muito confortável, porque depois de acontecer ninguém pode dizer que não, ninguém pode dizer que é mentira, ninguém pode dizer não aconteceu, ninguém pode dizer não, isso não é bem assim, porque já aconteceu, muitas vezes está à vista de todos. E eu acho que este é um dos nossos desafios, é termos a coragem para dizer as coisas às pessoas certas, no tempo certo, porque às vezes também, e aqui vou também um bocadinho a minha menor, mas mesmo assim alguma experiência em relação a vocês, às vezes também tentamos corrigir por terceiros, que é a pior coisa que podemos fazer. É usar terceiras pessoas para tentar corrigir alguém, para tentar fazer chegar uma mensagem a alguém. Eu acho que é das coisas mais cobardes, não só que um pastor, mas que um ser humano pode fazer, que é, eu tenho alguma coisa para dizer e não digo a terceiros, digo a outros, digo a alguém no caminho, quando tenho muitas vezes tantos dados na minha mão que me poderiam fazer com que eu ajudasse a pessoa que está à minha frente. E estas são para mim algumas das rasteiras e algumas das coisas que, enquanto líderes e pastores, muitas vezes nós temos poderemos ter esta tendência para fazer uma coisa um bocadinho mais confortável, porque não é nada confortável chegarmos ao pé de alguém, vermos que está numa espiral descendente e dizermos assim: olha, o que é que se passa contigo?
Não é nada. São muitas vezes das conversas, não sei quanto a vocês, mas para mim foram das conversas mais difíceis que eu já tive. Quando eu tive que chegar ao pé de alguém, como é com os meus filhos. Eu gosto muito mais de fazer o que fiz ontem. Ontem nós estamos a gravar isto no dia a seguir a ter jogado o Benfica, e eu ontem sentei-me com o meu filho a ver o Benfica. O meu filho mais velho, que gosta de futebol, gosta do Benfica. É muito mais interessante isso do que quando eu tenho que lhe puxar as orelhas, seja no sentido literal, seja no sentido figurado. É muito melhor isso, mas se calhar as mais importantes coisas muitas vezes é a tal correção, é o tal, no bom sentido, puxão de orelhas. E isto serve para os filhos, serve para as ovelhas, serve para os amigos, serve para nós também, no meu ponto de vista. E nós estamos a chegar ao fim, mas eu ainda gostava de puxar aqui mais uma coisa. Não quero que vocês me contem o quê, mas gostava de vos recordar qual foi aquele momento da vossa vida em que vocês tiveram que ser corrigidos. E não quero que contem o que foi, porque muitas vezes são coisas pessoais, mas quero que vocês me contem um bocadinho da vossa jornada nessa correção. Ou seja, o que é que aconteceu no vosso interior? Que decisões é que se calhar vocês tiveram que tomar? Que vozes é que tiveram que calar no vosso interior para reagir a um momento em que vocês foram confrontados com eu tenho que fazer isto de maneira diferente? Ou eu tenho que ir por outro caminho? Sim, eu já fui corrigido no meu casamento, muitas vezes, mas um dos momentos em que eu mais aprendi, aliás, 2 momentos em que eu mais aprendi, foi quando a minha mulher teve uma depressão durante 10 anos, e depois também, durante esse período, a minha filha afastou-se da igreja, não é? E aí eu aprendi por experiência, pela experiência que estava a ter da circunstância, até algumas coisas que a minha mulher me dizia, mesmo sabendo a situação em que ela se encontrava, eu aí tive que corrigir muitas coisas, porque senão o meu casamento iria por água abaixo, e a minha família também, como é lógico, não é? Mas então a minha mulher, nessa altura, algumas vezes teve que me corrigir, não é? Teve que trazer alguns dados que eu não estava a ver, porque era a perspectiva dela. Eu podia até nem concordar, correto? Eu podia até nem concordar, porque às vezes o grande problema é a gente pensar que aquilo que a outra pessoa nos está a dizer está errado, e então a gente rejeita liminarmente. Pronto, e eu, como temperamental, eu ficava furioso com a situação, mas depois o facto é que eu, quando acalmava, e essa é uma característica minha, não é depois acalmar, e eu ficava a pensar no que ela me dizia, dizia, ela tem razão, não é? Tu ferveste em pouca água, mas ela tem razão. Não é? E pronto, e essa era a correção que ela trazia para algumas posturas minhas no meu casamento e na forma de eu estar no mesmo. E com a minha filha aconteceu a mesma coisa. A experiência que eu tive do afastamento dela, que foi terrível, levou-me a questionar algumas coisas no meu comportamento pessoal. Não que eu tivesse feito alguma coisa, sei lá, que um pai não deveria fazer, mas pelo contrário, dizer, espera aí, tu deverias fazer isto e não estás a fazer. Não era o que eu fiz de errado em si, mas era, tu deverias fazer isto bem melhor e não estás a fazer isso bem melhor. E eu tive que corrigir isso, como é lógico. Olha, eu estou a pensar em exemplos. Tenho se calhar não é um grande exemplo, mas ainda antes de o partilhar, deixem-me só, Ruben, eu acho que tu falaste numa coisa que é complicada, que é especificamente complicada para quem tem um papel de pastorear uma comunidade espiritual, que é esse equilíbrio entre a altura de falar e a altura de permitir. Deixa-me rapidamente contar uma história que marcou o meu ministério de um modo positivo, mas também sei que aquilo que marcou nessa fase provavelmente hoje não acontece da mesma maneira. Quando em 2007 nós começámos, quando abrimos uma igreja nova, basicamente eram 2 famílias,
éramos muito poucos. Pessoal, para vocês terem ideia, eu contei presenças até 2019, até o sabático, até 2019, por causa desse músculo original da plantação de igrejas, em que a pessoa contava todos os domingos quantas pessoas estavam. Eu fiz isso até 2019. Quando já éramos muitas vezes quando já éramos mais de 150 pessoas, eu contava as pessoas. Depois cheguei à conclusão durante o sabático que isso era uma coisa muito bem intencionada, mas que eu fazia e que não me estava a ajudar, porque era um modo de controle e uma coisa que eu não poderia controlar. Mas pronto, nessa primeira fase, quando nós abrimos a igreja, eu lembro-me, quando éramos 20, eu ficava todo contente. 20, ok? 20. E esta é a realidade de muitos de nós aqui em Portugal, com igrejas pequenas. E então, nessa fase, apareceu um casal, e eles não estavam a viver de acordo com a palavra. Portanto, eles não eram casados, viviam juntos e não eram casados. E quando eu me apercebi isso, a Ruth, a minha mulher, apercebeu-se logo mais cedo, novamente, o tal exemplo daquela as mulheres vêm sempre primeiro. Intuição feminina, não é? Mas eu tinha duas opções, quer dizer, tinha mais do que duas, até porque eles não eram membros de igreja e, portanto, mas a nossa comunidade era tão pequena que a intimidade era quase uma condição sine qua non. E eu fui ter com esse meu irmão na fé e perguntei-lhe, pá, porquê é que tu estás a viver assim? Se tu sabes que não é essa a vontade que Deus tem para ti. E vocês não imaginam os nervos que eu levei para aquela conversa, porque de certa maneira eu estava a confrontar uma pessoa num assunto que é sempre delicado e muita coisa poderia acontecer, mas duas hipóteses eram ou ganhava ou perdia. E certo. Deus deu-me uma bênção que marcou muito aquela fase inicial do trabalho, que foi Deus persuadiu aquele meu amado irmão e ela, que eles estavam a viver da maneira errada. Eu fui conversar com ele, eu acho que foi uma terça-feira, foi um almoço, ali num centro comercial Loure Shopping, acho que é Loure Shopping, não sei se é hoje o nome. E na reunião seguinte, que era uma quinta-feira à noite, este meu amado irmão, ele vem ter comigo e diz, olha, eu quero dizer que nós já marcámos a data de casamento. E aquilo rebentou comigo, porque eu pensei, Deus é bom, porque esta conversa poderia ter dado origem a coisas tão diferentes. E participou no processo de eles reconhecer que não estavam a viver de acordo com a vontade de Deus para a vida deles. E porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque o início do meu ministério, lidando com um grupo muito pequeno de pessoas, foi, de certa maneira, a querer repetir sempre este tipo de história. E, por vezes, a dar-me bem, e no caso daquela família em particular foi maravilhoso, e por vezes a dar-me mal. E a não perceber bem qual era o meu papel quando as pessoas não faziam aquilo que aquela família fez no início do meu ministério. E claro que à medida que o tempo vai passando, se esta história maravilhosa que marcou tão positivamente o meu ministério aconteceu, foram acontecendo todas as outras. Aquelas em que nós estamos, como tu dizias, Ruben, olha, isto vai dar mau resultado. E as pessoas, não, olha que não. Ou porque ainda não veio esse grande mau resultado, mas nós já o estamos a ver a acontecer. Portanto, o que aconteceu foi estar na primeira fila para o desastre. Porque naquela boa experiência que eu partilhei convosco, eu estive na primeira fila para ver a graça de Deus a transformar radicalmente aquela família. Mas como pastor, e vocês têm essa experiência também, nós estamos na primeira fila às vezes para ver o desastre que nós dissemos que ia acontecer, porque era evidente. Uma das questões que se me coloca hoje em mim, em 2022, nem sempre dá para nós termos a história boa do arrependimento imediato e da pessoa que cai em si. Nem sempre temos o tal momento de Natan David, como tu mencionavas, Ruben. E sabem, e era aqui que eu queria chegar. Hoje eu não consigo, até porque a igreja também cresceu, eu não consigo fazer com tanta frequência aquilo que aconteceu com essa primeira família no início da plantação da igreja. E eu sei que
nem é humanamente possível nós, pastores, termos a visão e a oportunidade para toda a gente dizer, olha, cuidado com isto em particular, porque se tu não fores cuidadoso, tu vais te dar mal. Não é humanamente sequer possível para os ministérios que nós temos. E por isso eu sei mais do que a oportunidade de nós, em particular, irmos ter com cada pessoa a avisar, olha atenção a isto, mais do que esse falar específico, está relacionado com o assunto que nós temos estado a conversar aqui hoje, que é uma cultura da exposição voluntária, em que a pessoa voluntariamente se expõe e ao voluntariamente se expor, isso que já é um trabalho do Espírito Santo na vida dela, oferece uma oportunidade para nós pastorearmos e dizermos, olha, de facto, é preciso cuidado com isto. Uma das coisas interessantes que tem acontecido nos últimos anos é que eu me vejo obrigado a repetir muitas vezes isto, quando não é assim tão evidente que o procedimento de uma pessoa vai dar necessariamente num desastre. Porque às vezes é evidente, às vezes não é assim tão evidente. E quando não é assim tão evidente, muitas vezes eu digo, tu tens liberdade e responsabilidade, porque são valores que nós encontramos na palavra de Deus. Quando conhecemos aquele texto, não é? O apóstolo Paulo, quando muitas vezes o repetimos, a ideia de eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém. Portanto, tu tens uma liberdade espiritual de a tua vida já não é fundamentada nos pecados que praticavas, que era esse o discurso que o apóstolo Paulo estava a ter com a igreja a Corinto, mas ao mesmo tempo essa tua liberdade é uma responsabilidade muito grande. E tem havido casos onde muitas vezes eu estou apenas a repetir à pessoa, olha, eu não sei se aquilo que tu estás a fazer vai dar mau resultado, porque não sou Deus, não sou apóstolo, não sou, seja lá, o super guerreiro qualquer espiritual. Portanto, eu não sei se de facto vai dar mau resultado. Em último grau, tu tens de puxar essa responsabilidade para ti, mesmo que me estejas a ouvir enquanto pastor. E só para, desculpem esta volta tão grande, Ruben e Carlitos, mas só para terminar naquilo que tu pediste também, que era um exemplo de correção. E se calhar um exemplo de correção um pouco tímido, mas eu lembro-me ali quando chegámos aqui há uns anos, em 2019, e estava no período mais crítico do meu cansaço e me sentir esgotado. Uma das coisas que o presbitério me disse é que eu tinha que começar a parar algumas das coisas que estava a fazer. Porque, e isso é típico, eu acho que isto caracterizará a tua vida, Ruben, e a tua vida, Carlitos, que é, nós, provavelmente, nós os três, apesar de sermos diferentes, nós somos muito parecidos a nível de atividade. Somos pessoas de se mexerem e inventar coisas. Inventar lenha, arranjar mais lenha onde nos queimarmos. Também isto no podcast, não é? Até para isto arranjarmos tempo. Arranja aí mais lenha para te queimares e põe-te aí num podcast a falar. E nessa altura o presbitério não foi, vamos dizer assim, uma correção brutal, mas eu lembro-me numa reunião, o Marco e o Filipe terem-me estado, tu vais ter de começar a dizer não a alguns convites que tens estado a dizer sim, e vais ter de começar a deixar de fazer coisas. Epá, e eu não gosto que me digam o que é que eu tenho de fazer, ok? A minha vida tem sido eu a fuçar naquilo que acho que tenho de fazer e a provar aos outros que aquilo que eu estou a fazer que parece que é mal feito, se calhar não está assim tão mal feito. E, portanto, aquele momento foi um momento de correção em que eu tive que começar a largar e deixar que a minha agenda fosse marcada não apenas pela minha vontade, mas pelo pastor Filipe e pelo pastor Marco. Eles estavam a dizer que era tempo de parar e eu precisava de ser corrigido. Deixa-me só... uma coisa interessante, eu estava a ouvir com atenção, como sempre, gosto muito de ouvir o Tiago e muito bom, aprendo sempre bastante com ele, aprendo muito contigo, Tiago. Acredita, não estou a ser eu sei. Quando muito fazes-me muitas vezes refletir e pensar sobre as coisas, não é? Estás a saber? Fazes-me pensar e pronto, refletir. Mas uma coisa que tu disseste interessante é assim, pronto, naquele caso correu bem, aquele casal que foi depois corrigir, etc, etc. É verdade, eu também tenho até exemplos assim iguais a esses, não é? Iguais a esses. Mas tenho outros exemplos, porque eu pertenço à família dos pentecostais e carismáticos. E dentro dos pentecostais e carismáticos temos um problema grave, é que temos aquelas pessoas que chegam ao pé do pastor e dizem assim, pastor... Deus disse-me que... E aí, como eu não sou apóstolo... tu rebentas esse argumento? Como eu não sou apóstolo, eu não posso dizer assim, mas não, Deus a mim não me disse nada. Certo? Eu digo assim, ok, então se Deus disse,
força. Quem sou eu para dizer assim, ok, Deus não disse, pá, até me fica mal, não é? Deus disse-me, pastor, Deus, olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, porque outra coisa, os pentecostais e os carismáticos têm visões depois do almoço, ao lanche, ao jantar, e eu passo mal, eu não sei o que é que eles comem, que eu raramente tenho sonhos e visões desse tipo. Não consigo ter. Então, pá, Deus, eu nesse sentido sinto-me muito inferiorizado, porque não tenho esse tipo de visões onde Deus comanda. E algumas dessas pessoas que já chegaram, enfim, tomaram decisões, foi depois um desastre. Um desastre. E aí eu tenho mesmo que lhes dizer, tu chegaste ao pé de mim e disseste-me que Deus te tinha dito. Certo. Tinhas tido uma visão, tinhas tido um sonho. Não, tu não tiveste uma visão. O que tu tiveste foi um pesadelo. Certo? Foi um pesadelo. E termino contando esta história rapidamente. Um dia, uma irmã destas igrejas assim, hiper carismática, chegou-se ao pé de um pastor e disse-lhe assim, pastor, ajude-me aqui a interpretar um sonho que eu tive. Eu sonhei nesta noite, não é? Que estava rodeada, estava num jardim zoológico e tal, e tinha muitos macacos, tinha leões, tinha girafas, o pastor pode-me ajudar a interpretar este sonho, o que é que isto quer dizer? E o pastor, muito sabiamente, disse-lhe assim, irmã, mas esse é o sonho mais fácil de interpretar. Significa que a irmã está metida no meio da bicharada. Certo? No meio da bicharada. Então saia do meio da bicharada. Estragou o sonho à irmã. Pronto, e termina a minha parte. Bem, terminamos no meio da bicharada hoje, então. É o que há. É o que há, não há mais. Nós às vezes estamos no meio da bicharada, pá. Olha que às vezes, eu nunca tive esse sonho, mas olha que às vezes, agora com o poder da sugestão, acho que vai acontecer algumas vezes. Enfim. Aquela irmã estava entregue à bicharada. Jesus. Enfim, meu Deus. Bem, este programa foi um tratado. Fomos a tudo. Desde o muito leve até ao pesado. E acabamos com uma história de bicharada. Pronto, melhor do que isto não há. Meus queridos, muito obrigado. Obrigado a quem esteve aí desse lado. Já sabes, deixa aí o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações. Podes também seguir, eu não disse ao início, mas podes também seguir cada um de nós. Vai aparecer aqui os nossos handles nas redes sociais. Dizemos coisas bonitas. Somos gente recomendável nas redes sociais. Já cortámos o elefante às postas, já falámos sobre correção. Se tiveres alguma sugestão aí desse lado, podes colocar, seja num comentário no YouTube ou no Spotify, também podes deixar o teu comentário, por isso deixa o teu comentário. Da minha parte, mais uma vez, falámos sobre a vida, a fé, a cabeça e o ministério, sempre sem truques. É esse o nosso objetivo, até porque deste lado é tudo bons pastores. Um grande abraço a ti que estás aí desse lado. Meus queridos, um grande abraço. Um grande abraço. Até ao próximo episódio. Abração, malta.